professor Adriano Gomes de Matos, estou de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso de projeto de impermeabilização, dentro do capítulo 2, que é o capítulo de projeto de impermeabilização. Hoje a gente segue para a segunda parte, para o segundo vídeo, mas antes eu quero deixar aqui um desejo de bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite, boa madrugada para quem está estudando aí no terceiro turno e bom café, né? Então a gente segue aqui dando aqui algumas ênfases, algumas importâncias, como já foi dito no primeiro vídeo desse capítulo 2, que a gente ia estudar a partir de agora um foco muito grande na norma específica, na norma prescritiva que trata de desempenho. Na verdade são duas, mas hoje a gente vai focar mais particularmente na NBR 9575, que é a NBR de projeto de impermeabilização. Embora a gente vai ver o slide daqui a pouquinho, tem também a NBR 9574 que vai falar da execução, tá? Então são duas normas prescritivas acompanhadas da norma de desempenho que a gente já estudou no capítulo 1, ok? Então vamos junto, quem puder aí dar um curtido, deixar um comentário, eu estou aqui à disposição de todos, sejam eles meus alunos, sejam vocês meus alunos, sejam engenheiros, colegas ou estudantes de engenharia de outras instituições do Brasil, tá? Então vamos lá. Seguimos com o capítulo 2, projeto de impermeabilização, só que agora parte 2, tá? E o foco aqui só vai ter um item, que é o item 2.5, que é a NBR 9575, que trata de impermeabilização, não só da seleção, nós vamos ver o que é, mas do projeto em si, tá? Mas eu preciso começar dizendo o seguinte, ó, existem aqui duas normas prescritivas específicas para tratar de impermeabilização. A NBR 9575 de 2010, que trata de impermeabilização, de projeto, perdão, seleção e projeto, e a NBR 9574 de 2008, ela veio antes, obviamente, que trata da execução da impermeabilização. Como o capítulo hoje aqui é um capítulo de projeto, a gente vai focar mais na NBR 9574, fazendo quase que uma eventualidade muito rara, alguma citação, alguma menção a 9574. Mas mais na frente a gente foca um pouco mais na execução. Por enquanto, hoje vamos falar da 9575, que é a norma de projeto de impermeabilização, ok? Vamos para frente? Bom, então, pessoal, norma e o seu sumário, tá? A NBR 9575, ela tem um sumário pequeno, ela tem 6 itens, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? No item 1, nós vamos tratar aqui dos 6 itens e aí encerra esse vídeo. Então tem tudo para ser um vídeo um pouco mais curto do que os outros vídeos, tá? Num primeiro momento a gente vai falar do escopo da norma, do que vai tratar a norma, do objeto da norma, né? Então ela tem aí o item 1.1 que diz o seguinte, olha, essa norma estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projetos de impermeabilização para que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da construção contra a passagem de fluidos. Veja que isso é algo muito técnico, ele não está falando de requisito de uso, ele não está falando de exposição, tá? A agentes, quem fala isso é a norma de desempenho, então essa daqui é uma norma técnica prescritiva, tá? Bem como os requisitos de salubridade, por conta que eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, quando você tem um ambiente úmido, você tem um ambiente insalubre para a umidade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade. Então não é só a norma de desempenho que cobra isso, a norma de desempenho ela cobra que seja garantida a estanqueidade, deixando você ali aberto para a forma como você vai fazer. Essa daqui já por si só já também exige a garantia da estanqueidade dos elementos construtivos que requeram a impermeabilização, ou seja, que requeram a estanqueidade, tá? Ela não obriga outros sistemas a se utilizarem de impermeabilização, para deixar isso aí muito explicitado para vocês, tá? Bom, tem o item 1.2 que diz aí, eu vou passar rápido sobre esse, porque diz assim, a norma se aplica às edificações e construções em geral, em execução ou sujeitas a acréscimos ou reconstrução, ou ainda aquelas submetidas a reformas, ou seja, tudo que vai ser feito daqui para frente. Mas o que existia para trás não é obrigatório, tá? Então você não tem só porque essa norma existe que refazer os sistemas, os prédios, as edificações que já estavam construídos antes da norma, tá?
Bom, e aí eu tenho aqui olha que interessante, isso aqui é uma placa de obra, né? Onde você tem aqui os parceiros chamando muita atenção, o nome das construtoras, escritórios de instalações, Carajás, fornecedora de materiais e tal. Mas aqui você tem os responsáveis técnicos, aí tem uma lista aqui, tem uns 90 nomes aqui, né? Você vê aqui responsável técnico, projeto arquitetônico, projeto elétrico, telefônico, hidrossanitário, estrutural, fundações, climatização, incêndio, gás natural, engenheiro da obra. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês não estão sentindo falta de nada? Tá faltando uma coisa, né? O assunto da nossa aula. E aí eu pergunto, cadê? Cadê o projeto de impermeabilização? A NBR 15575 obriga, como a gente já sabe disso. Então, desde 2013, era para ter aqui também o projeto de impermeabilização. Mas não, ele é tratado como um detalhe de um desses projetos, de cada um ou de alguns desses projetos, como a gente já vem mencionando aqui para vocês de outras aulas para cá. Bom, e aí, uma vez que eu passo do 1, eu vou direto para o 3, porque o 2 é uma referência de normas, é uma bibliografia, a gente não precisa falar isso aqui em aula. Quando você estiver dando a sua estudada pessoalmente na norma, você dá uma olhadinha nas normas que se relacionam com ela, tá bom? Mas eu pulo aqui para o item 3, termos e definições, e lá tem uma quantidade imensa, maior do que 60, 70 termos, é normal, toda norma tem isso. Já mencionei para vocês antes que faz parte da estrutura das normas da ABNT, você começar com o escopo, depois você vem sempre para essas referências normativas, depois você vem com termos e definições. Isso é uma estrutura normal para as normas NBR, tá? Mas tem algumas aqui que chamam a atenção e que eu preciso falar hoje, desde já, porque são definições que vão ser importantes já do ponto de vista macroscópico aqui do projeto de impermeabilização. Outras mais específicas, como por exemplo, sistema de impermeabilizante X, Y, Z, A, B, C, que também estão definidos lá, isso daí a gente deixa mais na frente para o capítulo pertinente a isso. Questões mais generalistas a gente define agora. E aí tem alguns termos que são importantes e que na verdade já não é novidade, que eu já apresentei para vocês na aula passada, como por exemplo o termo 3.6, que é água sob pressão positiva. Lembra da piscina? Então eu tenho uma impermeabilização na parede da piscina, na alvenaria da piscina, né? Na parte vertical, e eu vou colocar essa impermeabilização para proteger que a água da piscina não saia do espaço dela, que é a área que é a piscina, né? Então isso daí é o que a gente vai chamar de pressão positiva, pressão hidrostática positiva. Mas tem a definição bonitinha que ela elenca inclusive o valor, ela quantifica isso. Diz, confinado ou não, exerce pressão hidrostática superior a 0,1 metro de coluna d'água, 10 centímetros, né? 0,1 metro são 10 centímetros de coluna d'água. Então qualquer lâmina líquida maior do que 10 centímetros já requer impermeabilização, tá? De forma direta, aqui, essa é a palavra-chave, porque quando a gente for ver pressão negativa, é de forma inversa, é do outro lado, do lado de fora para dentro, tá? De forma direta a impermeabilização. Então, água em piscinas, reservatórios, isso aqui a gente já conhecia, já sabe direitinho. Além da água sob pressão positiva, tem o conceito 3.5, né? Água sob pressão negativa. Eu inverti aqui a ordem, de repente aparece lá o 3.1 depois, mas a minha intenção é seguir uma ordem didática e não a ordem alfabética, que é a ordem que os termos e definições das normas são colocadas, tá certo? Então eu tinha que primeiro falar da positiva, obviamente, para depois falar da negativa, por isso que não deem muita atenção à sequência desses números. Esses números são os números onde essa definição está lá na norma, tá? Então, água sob pressão negativa, confinado ou não, tá? Mas que exerce uma pressão hidrostática também superior a 0,1 metro, de forma inversa, ou seja, de fora para dentro. É quando você tem ali o lençol freático em subsolos, nos túneis também, né? Fica escavado, do lado de fora você tem o lençol freático, então você tem que tomar cuidado com isso aí, impermeabilizar por dentro para a pressão positiva, mas impermeabilizar também por fora para a pressão negativa, o que vai dar a pressão bilateral que a gente fala, tá? Bom, a água de percolação, que a gente também mostrou para vocês já, atua sobre superfícies, não tem pressão, né? Não tem, é um escorrimento, como a gente já falou.
não exercendo pressão hidrostática superior a 0,1 metro de coluna d'água, tá? Então, água de chuva, água de lavagem, água que escorre nas superfícies, ok? A gente já conhecia isso aí também. Bom, um outro termo, umidade do solo, que a gente também já conhecia, ó, é a água absorvida pelo substrato, ou seja, o substrato, o concreto, a alvenaria, ele absorve, né? A argamassa absorve a água, normalmente vindo do solo de baixo para cima, por isso que a gente chama de a umidade ascendente, tá? Então você tem aqui, ó, proveniente do solo, baldrames, fundações, cortinas, subsolo, sem pressão hidrostática e assim vai. Mas eu tenho uma novidadezinha para vocês, ó, aqui também, ó, a água de condensação. Ela também está definida na norma e eu também tenho que me preocupar com o meu sistema impermeabilizante para esse tipo de água também, tá? Proveniente de condensação de água no ambiente sobre a superfície de um elemento construtivo, de uma alvenaria, de uma laje, de uma viga, tá? Sob determinadas condições de temperatura e pressão, banheiro, sauna. No banheiro a gente tem muito, basta você ver no box do banheiro, quando você está usando ali água quente, que depois a parede, o box do banheiro está todo molhado, a água condensou ali. Mesmo não tendo a parte mais alta, mesmo não tendo respingo direto de água nele, ou seja, não tem o contato com a água na forma líquida, mas o vapor da água, ao entrar em contato com superfícies mais frias do que a temperatura do vapor, eles vão condensar, né? Então eu também tenho que me preocupar com isso daí. E aí tem uma observação importante. Existem sistemas impermeabilizantes, já foi falado isso no vídeo anterior, que são bem adequados, que protegem bem contra a água na forma líquida, mas que não protegem bem contra a água na forma de vapor. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso e procurar saber quais são os ambientes, ou quais são as partes, ou quais são os sistemas, os elementos da minha edificação que estão expostos a esse tipo de agente que é a água de condensação. Bom, e aí eu parto, esses são os termos que eu queria mostrar do item 3, eu venho aqui para o item 4, tá? Esse item 4 vai falar da classificação. Então, já vamos ter um primeiro momento onde eu vou tão somente apresentar para vocês, mas sem explicar, sem definir cada um dos tipos de sistema impermeabilizante. Eu vou só apresentar para vocês aqui, tá bom? A gente vai ter capítulos específicos que vão tratar disso. A finalidade dessa aula é que você conheça a estrutura da NBR 9575, para que você já tenha familiaridade com ela e compreenda do que ela trata e do que ela não trata, tá? Bom, então eu tenho lá um item 4.1, 4.2 e 4.3, né? O item 4.1, como você está vendo aqui, tem 3 subitens. Ele diz aqui, ó, tipo de impermeabilização. Isso aqui são sistemas, tá? Então eu tenho impermeabilização com base cimentícia, com base asfáltica e com base polimérica. Então eu tenho os cimentícios, os asfálticos e os poliméricos. Esses são os 3 tipos de sistemas impermeabilizantes. Cada um deles possuindo aí uma vasta quantidade de variantes e de fabricantes também, ok? Mas aí eu tenho o 4.2 que fala dos serviços auxiliares. Veja que no 4.2 não há uma subpontuação, um subnível, 4.2.1, mas ele define aqui os serviços auxiliares em 4 também, né? É uma sequência ABCD. Então, preparo do substrato, aí tem toda a parte da execução, aí tem preenchimento de juntas, como preencher juntas, tratamento estanque de juntas, opa, faltou o em que eu vou já colocar, e tratamento por inserção também, tá? E eu vou continuando aqui, preenchimento de juntas, tratamento estanque de juntas e tratamento por inserção. E tem o 4.3, que são os serviços complementares. No 4.3, ele coloca aqui várias camadas, ó, imprimação, berço, amortecimento, camada drenante, separadora, proteção mecânica e proteção térmica. Então hoje, vocês vão sair daqui com algumas dúvidas a respeito dessas camadas. Tipo, professor, você definiu, com a definição que está na norma, inclusive, o que é uma camada de proteção mecânica, mas você não disse que material eu posso usar. Ainda não. Eu só quero definir essas camadas
mais na frente a gente vai ter a aplicação dos materiais que vão ser usados nessas camadas, ok? A gente vai ter uma definição mais completa sobre cada uma delas. Então agora nós vamos falar desse item 4, beleza? Então, primeiro, eu tenho aqui o 4.1.1, cimentícios, que está aqui, ó, cimentícios, e o 4.1.2, os asfálticos que estão aqui. O 3 eu coloquei no próximo slide, que são poliméricos, porque ficou muito grande. Então o que é que eu fiz? Eu copiei, eu peguei e fiz um print da norma. E disse aqui, ó, os materiais cimentícios são argamassa com aditivo impermeabilizante, né? A argamassa modificada com polímero, a chamada argamassa polimérica, é diferente de argamassa modificada com polímero, e o cimento modificado com polímero. Então, esses aí são os materiais cimentícios, todos vão na argamassa, né? Cimentício vem de cimento, todos vão na argamassa. Eu tenho também os asfálticos, e aí eu tenho a membrana de asfalto modificado, sem adição de polímero, membrana de asfalto elastomérico, emulsão asfáltica, que é a membrana de emulsão asfáltica, membrana de asfalto elastomérico em solução e tem a manta asfáltica, né? Todos eles vêm aí do petróleo, todos eles vêm de materiais asfálticos, tá? Vejam que eu tenho aqui membranas e eu tenho aqui uma manta que é a manta asfáltica, tá? Você conhece como, por exemplo, a emulsão asfáltica é um material líquido, né? Enquanto que a manta asfáltica é sólida, ali é lá material mais elástico, tá? Bom, e aí eu queria, você lembra desse slide que está lá na outra aula, que diz aqui, ó, você sabia que não existe manta líquida? Aí eu lembrei, eu mostrei a diferença entre membrana e manta. Por quê? Porque está mostrando aqui membranas e manta. E aqui no item 3, dos poliméricos, também vão aparecer. Então vamos só relembrar, só recapitular, que na própria norma ele define, ó, manta para impermeabilização, produto impermeável, pré-fabricado, ó. Então membrana é tudo, manta, tudo que é pré-fabricado, não é moldado em loco, é pré-fabricado. Uma manta asfáltica você já compra ela feita, tá? Então ele diz, ó, produto impermeável, pré-fabricado, obtido por processos industriais como calandragem ou extensão. Já a membrana, e aí eu faço uma observação, uma membrana de emulsão asfáltica, né? Camada de impermeabilização moldada em loco. Você coloca a emulsão asfáltica na hora, você aplica ela na hora, né? E ela vai adquirir a espessura que você der a ela na hora, tá? Com características de flexibilidade e com espessura compatível para suportar as movimentações do substrato, podendo ser estruturada ou não. Então, o que é membrana é tudo que é moldado em loco, né? Então, essas definições a gente viu na própria, tá vendo agora, na própria NBR 9575, manta asfáltica, PVC, EPDM, e vão ter outros, tá? Vão ter outros. Isso aqui foi só um exemplo, só uma amostra grátis, ok? Então, passado essa questão do cimentício do asfáltico, eu mostro o polimérico, que tem aqui uma quantidade maior, aqui em torno de 16, eu acho, itens. Membrana elastomérica de policloropreno, e polietileno clorosulfonado, membrana elastomérica de polissobutileno isopreno e IR em solução. Essas palavras aí são meio, a gente sabe, conhece, mas elas são ruins mesmo da gente falar, né? Aqui a SBS, membrana elastomérica de estireno, butadieno, estireno. E aí tem outras, ó. E aí as mais conhecidas, membrana de poliuretano, poliureia, EVA, acetato de etilvinila, o PVC, policloreto de vinila, o PEAD, que é o polietileno de alta densidade. Aí você tem o EPDM, que é a elastomérica de etileno, propileno, dieno, monômero, é chato pra caramba, né? Que é a EPDM. E a manta IR, tá? Então você tem membranas até o item J e você tem mantas até o item K. Então cuidado para não ficar naquela, se for polímero é membrana, se for polímero é manta. Não, se for polimérico, né? Polimérico, eu tenho membranas e eu tenho mantas, ou seja, eu tenho algumas que são moldadas em loco, mas eu tenho as mantas que são pré-fabricadas, né? Ou seja, passa por um processo de industrialização e já vem pronta para aplicação, tá?
Então, passadas essa classificação, eu não vou demonstrar, explicar sobre cada uma delas agora, porque não é o momento. A gente vai ter capítulos que tratam só disso, tá? Bom, e aí eu passo para o 4.3. Por quê? Porque o 4.2, deixa eu mostrar para vocês novamente aqui, serviços auxiliares. Não faz sentido eu ficar aqui especificando vários serviços auxiliares, que são preparo de substrato. Vai ter momento mais adequado para isso. Então a gente resolveu pular esse item 4.2 aí, tá? E ir direto para o 4.3, perdão. Então no 4.3 eu tenho aqui, ó, serviços complementares. Aí lá tem essas camadas aqui. Camada de imprimação, camada berço, camada de amortecimento, camada drenante, camada separadora, proteção térmica e camada de proteção térmica. Agora, bem aqui você está dizendo, professor, aqui base. Cadê o nome aqui, camada base? Calma. A base é o teu concreto, ou a base é a tua alvenaria, tá? É aquele sistema que você está querendo impermeabilizar, que você está querendo garantir que a estanqueidade que não vá para ele, né? Então você tem uma base que foi concretada, imaginando que isso aqui é uma laje, tá? Está na posição horizontal, imaginando que isso aqui é uma laje. Você tem a base que foi concretada. Você tem uma camada de regularização que dá para perceber que essa camada aqui tem um caimento, e é óbvio que se eu estou falando de algo que vai ser impermeabilizado, eu preciso ter caimento, porque eu posso ter água ali, né, formando lâmina, escorrendo, lavagem de piso, alguma coisa. Então eu tenho que ter o caimento. Por isso que você tem aqui essa camada de impermeabilização com caimento de no mínimo 1%. Aí você tem uma camada berço, que a gente já define aqui, a impermeabilização propriamente dita, o impermeabilizante. Você tem uma camada de amortecimento e a proteção térmica, e ainda tem outras que eu não coloquei aqui, como camada drenante, e aí a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Nos próximos slides. Bom, então eu vou definir aqui camada por camada, começando por quem? Pela base, tá? E aí eu coloco aqui, ó, a base, você conhecer qual é a base que você quer proteger, qual é a base que você quer impermeabilizar, ela vai exigir, o tipo dela, né, vai exigir qual é o sistema de impermeabilização que você vai usar, ok? Então, se você está usando, impermeabilizando um contrapiso de banheiro, é diferente de você estar impermeabilizando uma laje de cobertura, que é diferente de você estar impermeabilizando uma alvenaria na vertical, onde você vai ter ali juntas de dilatação para a alvenaria trabalhar, tá? Então, são exposições diferentes e que exigem sistemas diferentes. Então, é muito importante que você compreenda qual é a base que você está utilizando para que você saiba, no final das contas, qual é o sistema de impermeabilização que você vai utilizar, tá? E aí, falando um pouco aqui, essa partezinha que eu coloco nessa cor cinza, para eu falar um pouco mais sobre o conteúdo daquilo, da base. Então, ela exige uma responsabilidade por parte do projetista na definição de algumas exigências do sistema de impermeabilização. Em função do, lembra que eu falei do grau de fissuração? Fissura mais ou fissura menos? Eu tenho ali uma fissura dinâmica, ou seja, como por exemplo a dilatação térmica, que ao longo do dia ela aumenta e diminui. Então eu tenho uma fissura dinâmica, ou eu tenho uma fissura estática, ou eu tenho uma fissura progressivo, que está sempre aumentando, né? Então, dependendo, aí essa última que eu falei, eu fui até infeliz, porque eu já estou falando de patologias, não é o caso aqui. Mas, se eu tenho uma junta, por exemplo, que em horas do dia está maior, em horas do dia está mais próxima, eu tenho que ter um sistema impermeabilizante que me dê mais elasticidade, tá? Se eu tenho contato com materiais como diesel, gasolina, por exemplo, eu não posso usar manta asfáltica, ou seja, lembra do exemplo que a gente falou na aula passada? Então, o grau de fissuração, a deformabilidade em função das cargas, ou seja, as cargas atuantes, eu tenho deformação no meu sistema de impermeabilização, mais ou menos em função das cargas. Qual é o sistema de impermeabilização mais adequado para esse tipo de carga, tá? Movimentação térmica, que na verdade eu já falei, em função da geometria também, em função dos intervenientes do projeto hidráulico, tudo isso vai definir qual é o melhor sistema impermeabilizante que eu devo usar, tá? Para impermeabilizar essa base. Então lembre-se, não esqueça, isso já foi falado, olha só, sistemas bases diferentes, bases com diferentes características,
exigem diferentes sistemas de impermeabilização. Essa é a principal mensagem que eu quero passar com esse slide, tá? Bom, mas aí eu passo um pouquinho para frente, logo depois da camada de base, eu tenho uma camada de regularização, que ainda não está nem aqui, tá? Vejam que ela tem um caimento, que por norma tem que ser maior do que 1%, tá? E tem a função de regularizar o substrato, regularizar a base. Quem já estagiou em obra, quem já trabalhou, sabe que essa base, após a concretagem, ela vai estar toda irregular, tá? Então, tem a função de regularizar o substrato, que é a base, proporcionando uma superfície uniforme de apoio adequado para eu aplicar a camada impermeável e também aplicar os acabamentos, tudo que vai vir depois, tá? Bom, a impermeabilização propriamente dita é a barreira contra a passagem de água, né? Ela é a barreira, isso é o material impermeabilizante que você vai utilizar, tá? É o sistema de impermeabilização que você vai utilizar. Bom, mas aqui eu já marco uma aqui, ó. Até aqui eu não tinha marcado todas, falando de uma forma geral, mas aqui eu tenho uma camada de proteção mecânica. Olha só, tem a função de absorver e dissipar esforços atuantes por sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria desses esforços. Tá? Pessoal, no banheiro, tá? Eu tenho lá o piso do box, eu impermeabilizo. Quem é a minha camada de proteção? É a cerâmica. É a cerâmica e o rejuntamento. Isso daí vai ser a minha camada de proteção. Então, antes de chegar na impermeabilização, eu tenho lá o primeiro contato com a água, que vai ser a proteção mecânica. Essa proteção mecânica pode ser uma argamassa também, né? Pode ser uma argamassa com pintura depois, tá? Mas você tem, protegendo a impermeabilização, você tem uma proteção mecânica, tá? Bom, que também vai ter ali o seu caimento. Aí note que você tem aqui, ó, camada de separação. Ela tá na metade, ela tá dividindo, acho que a luzinha não vai funcionar, ela funciona fora, mas na PV não. Uma linha fininha entre a impermeabilização e a camada de proteção mecânica. É a camada de separação. Para que serve? Ela tem a função de evitar a aderência de outros materiais sobre a camada impermeável. Então ela vai proteger para que outros materiais que venham mais na frente não fiquem aderidos e não promovam esforços sobre essa camada de impermeabilização, sobre o meu impermeabilizante. Ok? Então essa daí é a função da camada de separação. A próxima vai ser a proteção térmica, que dependendo da situação vai existir ou não, tá? Nem todas essas camadas são obrigadas a estarem presentes no meu sistema. Cabe a você, como projetista, especificar se vai ter ou não. Então, vejam que eu tenho a proteção mecânica, mas eu tenho um isolante térmico aqui, ó. Antes de quem? Da impermeabilização. E entre o isolante térmico e a impermeabilização, eu vou ter a minha camada separadora, tá? Que foi aqui, eu coloquei aqui, a minha camada separadora. Mas bem, para que é que serve? Eu não vou nem ler aqui agora. Eu quero só falar o seguinte: o isolante térmico serve para quê? Você concorda que a impermeabilização ela vai estar exposta às variações térmicas também? Então ela vai ter que ter elasticidade, então ela vai ser exigida, né? E se ela tiver uma elasticidade inferior àquela que o sistema vai exigir, ela vai fissurar e vai romper a impermeabilização e a água vai passar, né? Então, uma forma de proteger essa impermeabilização ou de garantir que essa impermeabilização seja menos exigida pelas dilatações térmicas é usar um isolante térmico, que vai proteger ele não vai permitir que essas variações térmicas grandes passem para a camada impermeabilizante. Então essa é a função dessa camada de proteção térmica, tá? Então tem a função de reduzir o gradiente térmico que vai atuar na impermeabilização. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. O que é que ela faz? Por tabela, ela aumenta a vida útil da camada de impermeabilização. Ela aumenta, uma vez que ela vai estar exposta a menos fadiga, menos esforços, né? Ela é recomendável em áreas sob ação intensa de intempéries, sol, chuva, neve, geada, né? Então, Mossoró, por exemplo, nós temos aí um calor muito forte durante o dia, ok, nós não temos um gradiente térmico tão alto, à noite é apenas fresquinho, mas o aquecimento durante o dia é muito grande, a insolação é muito grande, as temperaturas em Mossoró chegam a valores muito altos.
Então, em determinadas áreas, cabe sim você falar em proteção térmica para garantir, é uma forma de garantir a mais a sua impermeabilização e aumentar o seu nível de desempenho também, tá? Bom, argamassas com pérolas de isopor, vermiculita, chapa de poliestireno expandido, são alguns dos materiais que são usados como proteção térmica. O isopor é um que é muito usado, tá? Bom, e aí eu tenho também a camada berço. Vamos ver cadê a camada berço aqui, ó. Base, regularização, berço, impermeabilização. Então o que é que o berço vai fazer? Olha só, função de apoio e proteção da camada impermeável contra agressões provenientes do substrato. Lembram do capítulo 1, pessoal? Lembram que esse cara aqui pode ser, por exemplo, uma laje, a parte vertical da laje que está exposta à atmosfera, né? Pode ser um pilar que está exposto na parte externa da edificação, pode ser um pilar externo, né? Então ele pode estar ali recebendo gás carbônico, poderá sofrer carbonatação, ele está recebendo umidade, ele está recebendo cloretos, se forem cidades de praia. Então pode acontecer de onde eu quero proteger é que está vindo aqui o agente agressivo. Ou agentes agressivos do próprio material, do próprio concreto, da própria argamassa, que a gente já estudou isso. Lógico, pessoal, que esse exemplo que eu citei aqui do pilar externo não foi muito feliz, porque se eu quero proteger o pilar externo de agentes, eu posso fazer uma proteção lá fora, mas isso não é bem uma impermeabilização, né? Isso não é bem uma impermeabilização. A norma não obriga eu pegar um pilar externo e impermeabilizar porque chove nele. A norma não me obriga a isso, né? Mas eu posso fazer um tratamento, posso fazer uma proteção de modo a melhorar que esses agentes externos não entrem. Isso não é uma estanqueidade, é que os agentes externos não entrem. São duas coisas diferentes, tá? Então, esses agentes externos entrando, eu posso ter, por exemplo, do lado de dentro uma piscina. Do outro lado desse concreto uma piscina. Então, se eu tiver do outro lado desse concreto uma piscina, eu vou ter os agentes vindo lá da parte externa do concreto da piscina até a parte interna e vai danificar a impermeabilização. Então, essa camada berço, ela quer proteger a impermeabilização do que pode vir daqui, da camada base, ok? Então, essa é a função da camada berço. Bom, aí depois eu tenho a camada de amortecimento, que se você olhar aqui, ó, base, regularização, berço, ok, impermeabilização. Aí entre a impermeabilização e a proteção mecânica, além de eu ter uma camada separadora, eu vou colocar aqui uma camada de amortecimento, que diz aqui o seguinte, ó, mesma função da proteção mecânica, só que utilizada em conjunto com a camada berço. Então eu tenho aqui uma função parecida, mas a ideia aqui é fortificar a proteção mecânica com uma proteção que também não permita que agentes agressivos venham daqui para cá, não só a água. Então, é uma espécie de camada berço do outro lado da impermeabilização, tá? Bem, passando mais para frente, a gente vem para o item 5, que é o item seleção. Veja que esse item 5 não tem subitens, aí eu coloco aqui, ó, o tipo adequado de impermeabilização a ser empregado na construção civil deve ser imposto, deve ser determinado segundo a solicitação imposta pelo fluido nas partes construtivas que requeram estanqueidade. A solicitação pode ocorrer de 4 formas distintas conforme a seguir. Lembra disso? Água de percolação, água de condensação, umidade do solo e pressão unilateral ou bilateral, tá bom? Lembra desse slide aqui que a gente viu na aula passada? Água imposta pela percolação, pela umidade do solo, imposta pela pressão unilateral e pela pressão bilateral. Então é disso que trata a norma e na verdade a gente já falou isso desde a primeira parte. Lá no primeiro vídeo eu falei assim para vocês, ó pessoal, tem coisas que eu estou falando aqui que já são da norma, eu só não estou dizendo que são da norma. Pois é isso daqui. Esses slides que a gente viu já são da norma, tá? Projeto, né? O item 6 é falar de projeto. Elaboração e responsabilidade técnica, tem tudo aqui, ó. 6.1, elaboração e responsabilidade técnica. 6.2, requisitos gerais.
6.3, características específicas. E 6.4, detalhes construtivos. Esse é o último item da norma, tá? É o último item da norma. Vamos falar um por um, desde que seja ali, desde que tenha suas partes relevantes para serem colocadas nos slides, tá? Elaboração e responsabilidade técnica. Olha o que é que o item 6.1.1 fala. O projeto básico, então aqui ele vai falar do básico, lá na frente ele também vai falar de executivo, lá na frente ele indica no próximo slide, tá? O projeto básico de impermeabilização deve ser realizado para obras de construção civil, de uso público, coletivo e privado, ou profissional legalmente habilitado. Tá? Ou seja, engenheiro civil, ou até arquiteto também, se ele tiver qualificação para isso. Então, ele tem que ter um registro de CREA, tem que ter um registro de CAU, tá? Da arquitetura. Ele vai emitir uma anotação de responsabilidade térmica, uma ART, se ele for engenheiro. Ele vai emitir uma RT, se ele for arquiteto. Tá? Mas que o projeto básico de impermeabilização tem que ser feito por um profissional habilitado. Tá? Eu sempre completo habilitado, qualificado para aquilo. Tá? A graduação por si só, ela não te dá uma especificidade, uma expertise no assunto. Você tem que buscar além disso, por fora. Tá? Bom, 6.1.2, o projeto executivo de impermeabilização, bem como os serviços decorrentes desse projeto, devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados, com registro no CREA ou no CAU. Tá? Ou seja, o projeto básico e o projeto executivo também. 6.1.3. Em todas as peças gráficas e descritivas, e aí eu coloco projeto básico, projeto executivo, as-built, que é o projeto como foi feito, devem constar os dados do profissional responsável habilitado. Não é só na ART, você tem que constar lá, você tem que assinar, tem que ter um carimbo se for peça gráfica. Nas peças descritivas, feitas em Word ou em Excel, você coloca lá um espaço para colocar a identificação do profissional com os dados dele, todos os dados dele. Tá? Então, isso daqui fala de responsabilidade técnica. E eu quero chamar a atenção para isso daqui. Uma coisa que eu sempre digo em sala de aula, pessoal, projeto de engenharia não é só AutoCAD. Projeto de engenharia não é só Revit. Projeto de engenharia não é só peça gráfica. Projeto de engenharia peça gráfica é memorial descritivo, justificativo e de cálculo. Obviamente, muitos softwares com os quais vocês trabalham nas suas áreas geram relatórios que funcionam, por exemplo, com memorial de cálculo. Mas e o memorial justificativo? Que vai justificar o porquê das suas escolhas. E o memorial descritivo? Que vai descrever o que você fez. Uma leitura fácil, uma leitura simples. E esses memoriais, tá? E aí tem as peças gráficas, os detalhamentos, que são as peças gráficas, e as especificações dos materiais e serviços, quantidades, orçamentos, tudo isso aí também faz parte da documentação, também faz parte do projeto, tá? Especificação de quantidades, materiais, de serviços e tudo, ok? Então é disso que trata o item 6.1. E aí eu tenho o item 6.2, requisitos gerais. Ele fala o seguinte, a impermeabilização deve ser projetada, de modo a... Aí tem esses 4 itens aqui. Tá? Então isso aqui é uma espécie de diretriz. Eu não vou ler, é muita coisa, mas evitar a passagem de fluidos e vapores nas construções e tal, proteger os elementos e componentes construtivos expostos a intemperismo, agentes agressivos, proteger o meio ambiente de agentes contaminantes por meio da utilização do sistema de impermeabilização, possibilitar, sempre que possível, acessar a impermeabilização, curso de intervenção, e aí por aí vai. Então isso daqui são as premissas com as quais você tem que ter em mente na hora de conceber um projeto. Tá? Bom, esses são os requisitos gerais. 6.2.2, que também faz parte do 6.2, tem mais aqui. O projeto deve ser desenvolvido em conjunto. Lembra da comunicação que eu venho falando, que o projetista de impermeabilização tem que manter com o projeto de arquitetura, com o escritório de arquitetura, com o escritório de cálculo estrutural, com o escritório de instalações, de incêndios, de paisagismo, de tudo.
E olha a palavra-chave aqui aparecendo aqui, compatibilizado com os demais projetos. É disso que trata esse requisito. Tá? E aí ele fala com os demais projetos, eletro, paisagismo, arquitetura, tudo isso. Tá? Então, compatibilização, comunicação, conjunto, para que o projeto realmente abranja todo o escopo que ele tem que abranger. Tá? Bom, aí eu tenho aqui sobre esse item 6.2, uma sequência aqui que vai falar sobre cada etapa do projeto. Então, veja lá, estudo preliminar. Tá? O que é que tem que ter, segundo a norma de impermeabilização, 9575, de projeto de impermeabilização, o que é que tem que ter no estudo preliminar? Relatórios contendo a qualificação das áreas. Planilha com os tipos de impermeabilizantes aplicáveis ao empreendimento, ou tipo de impermeabilização. Eu abreviei, porque senão não caberia, tá? Vai ser muito grande o que vai ter aqui. O que é que eu tenho que ter no meu projeto básico? Definição das áreas impermeabilizadas, das interferências e entre outros elementos construtivos. Interferência com o projeto hidráulico, com arquitetônico e tudo mais, tá? Tubulações passantes e por aí vai. Definição dos sistemas de impermeabilização, se eu vou usar o material cimentício, se eu vou usar asfáltico, aonde que eu vou usar o cimentício, aonde que eu vou usar o polimérico, tá? Aonde que eu vou usar uma manta, aonde que eu vou usar uma membrana, tá? Planilha de levantamento quantitativo, no caso aqui da impermeabilização, né? Já que nós estamos falando do projeto de impermeabilização. Então, planilha de levantamento quantitativo, estudo de desempenho, de acordo com a NBR 15575, tá? A norma prescritiva mandando você ir na norma de desempenho. Olha isso daqui, eu estou chamando sua atenção para isso. Então não adianta hoje, isso aqui prova uma coisa que eu venho dizendo, não adianta você conhecer a sua norma prescritiva do seu ponto, do seu assunto, que você trabalha, que você tem expertise, e fechar os olhos com a norma de desempenho. Hoje, isso significa na prática que você não tem essa expertise. Porque ter a expertise numa área específica é também conhecer a norma de desempenho no que ela trata sobre aquela área específica. Tá bom? Então, isso é muito importante. Bem, e aí, estimativa de custo, tá? E projeto executivo e tem também os serviços complementares. Então, estudo preliminar, projeto básico. O que é que tem que ter no projeto executivo? Vamos lá. Plantas de localização e identificação das áreas impermeabilizadas e locais de detalhamento construtivo. Eu tenho que ter num projeto, o nome disso aqui é detalhamento. Eu tenho que saber onde que eu tenho uma parede escondida que está impermeabilizada, onde que eu tenho uma laje escondida que está impermeabilizada. Eu tenho que saber se o banheiro está impermeabilizado até 20 centímetros, até 30 ou até 40, ou até mais. Eu tenho que saber se eu tenho uma cozinha industrial, se eu tenho impermeabilização, qual é o tipo de impermeabilização que eu tenho. O meu reservatório elevado é impermeabilizado, e nas tubulações que transpassam, e nas tubulações de elétrica, como é que eu fiz a impermeabilização ali? Tá? Como é que estão interferindo os outros projetos? Tudo isso aqui vem aqui no projeto executivo. Aí eu tenho que ter detalhes específicos, bem específicos, detalhamento, detalhes genéricos também, tá? Que se apliquem a vários casos. Detalhes construtivos das soluções adotadas no projeto de arquitetura, memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilização. Olha o memorial descritivo aqui sendo obrigatório pela norma de impermeabilização. Memorial descritivo de procedimento de execução. Lembra do planejamento que eu sempre venho falando? Isso aqui é para garantir que você não venha ter dano no seu sistema de impermeabilização por outro serviço que você vai fazer depois, né? Porque, embora pode até ser, naquele exemplo que eu falei, que você está fazendo a impermeabilização do piso do pilotis, mas você está, uma outra equipe está fazendo lá a execução da fachada com cerâmica, está caindo material lá e está danificando o que você está fazendo aqui. Então, embora os dois sistemas não se comuniquem, mas a execução dos dois estão brigando, elas estão se interferindo, né? Então, esse memorial é importantíssimo. E uma planilha quantitativa de materiais e serviços, o orçamento detalhado dessa vez, tá? Bom, serviços complementares, metodologia para controle de inspeção dos serviços, que é da fiscalização, da inspeção. Isso daqui abre um caminho muito grande para quem trabalha com engenharia diagnóstica. Você pode montar um escritório trabalhando com impermeabilização, mas não só trabalhar com o projeto em si, na sua mesa, no seu computador, no seu home office, mas você pode também trabalhar fazendo inspeções
mostrando como é que estão os serviços da impermeabilização. Tá? Na verdade, você pode fazer inspeção da obra toda. Tem vários tipos de vistoria: vistoria de acompanhamento de obra, vistoria de entrega de obra, vistoria de recebimento de obra, vistoria de vizinhança, tem vários. Tá? Bom, metodologia para controle de ensaios tecnológicos, tudo isso tem que ter nos serviços complementares. Quais são os ensaios que você está fazendo, teste de estanqueidade, por aí vai. Tá? Diretrizes para elaboração de manual, porque quem vai fazer o manual não é o projetista. De acordo com a NBR 15575, quem vai ter a obrigação de entregar o manual é quem é executor. Então você tem que dar para ele um norte de como ele vai fazer esse manual, tá? De uso, operação e manutenção. E aí a gente encerra, né, essa parte, bruscamente, a gente encerra essa parte aqui dos requisitos gerais com esse esquema amplo dos requisitos, tá? Bom, e aí eu venho para características específicas, está terminando já, esse vídeo realmente é mais curto, que é o 6.3, diz aqui, ó, sistemas de impermeabilização a serem adotados devem atender a uma ou mais das seguintes exigências. Lembra disso daqui, ó, você se lembra, solicitações impostas à impermeabilização da aula passada, aonde eu dizia, ó, pessoal, eu não vou ler isso aqui tudo, mas isso aqui é o item 6.3 da norma, tá? Então eu tenho que ter, ó, resistir às cargas estáticas. Isso daqui, na aula aqui, não faz sentido eu ficar lendo para você, mas se você for trabalhar com isso, vai chegar um momento que você vai saber cada um desses aqui dentro, no seu subconsciente, tá? Na mente inconsciente. Na hora que você precisar trazer à tona para a mente consciente, era a expressão que eu estava tentando lembrar no vídeo passado, você traz à tona, de tanto que você está praticando isso daqui, tá? Bom, e aí eu tenho aqui toda uma linha de pensamento a respeito da área, da tecnologia da impermeabilização. Eu tenho que ter uma qualidade da edificação sob o aspecto construtivo, ou seja, eu tenho que ter um concreto bem curado, como a gente já falou nos vídeos anteriores. Eu tenho que ter uma execução não deixando nichos de concretagem, não ficando formas lá. Eu tenho que ter a execução de lajes, por exemplo, já deixando o espaço certinho para a passagem da tubulação na forma adequada, para que você faça o arremate bonitinho, certinho, preenchimento adequado. Então eu tenho que conhecer a qualidade da edificação no aspecto construtivo dela. Eu tenho que conhecer quais são os sistemas construtivos, o tipo de estrutura, se é pré-moldado, se é moldado em loco, ok? Tudo isso faz parte desse item. A qualidade dos materiais e sistemas, isso aqui é com muito estudo, você conhecer todos os materiais. Existem cursos e mais cursos que as fabricantes dão diretamente, você entra no site delas, você vai ter vários cursos que eles dão. Existe um canal no YouTube, que é o IB, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Está lá no YouTube, tem vários vídeos. Siga esse canal no YouTube. Siga também a página deles no Instagram, que acho que é IB Brasil. Você coloca lá IBI, né? Você vai encontrar Instituto Brasileiro de Impermeabilização, tá? Na página no canal do IB no YouTube, você tem muito vídeo, muito conhecimento sobre impermeabilização de graça, você consegue aprofundar bastante. Vá aos congressos, vá aos seminários. Agora em dezembro houve em São Paulo o seminário brasileiro Seminário Brasileiro de Impermeabilização, eu acho que foi esse o nome, tá? Então esteja presente, esteja se qualificando. Não basta você ser um profissional habilitado, mas também qualificado. Qualidade da execução, aqui cabe aquela história do acompanhamento de obra ser realmente efetivo, de você ter um engenheiro de preferência que seja qualificado com impermeabilização para acompanhar a obra, tá? Que você tenha um engenheiro diagnóstico que pegue os mínimos detalhes de execução errada e mande corrigir enquanto der tempo e enquanto der um custo mais barato, tá? A fiscalização está intimamente ligada com o que eu acabei de falar. A preservação da impermeabilização, a vida útil dela. Então aí entra a questão da camada térmica, da camada de proteção. E o projeto de impermeabilização ser feito também de boa qualidade, pensando em tudo, comunicando com os outros projetos, com os outros engenheiros envolvidos, com emissão de RT, com geração de responsabilidade técnica, tudo isso, tá? Então é um ciclo grande, não é uma coisa ali individual, mas em equipe com os outros projetos, com os outros profissionais. Ok? E aí eu encerro essa aula de hoje.
onde a gente falou aqui da NBR 9575, a gente detalhou como é que é essa norma, a gente já tinha apresentado uma aula onde eu tinha colocado para vocês a NBR 15575. Agora foi a vez da norma prescritiva de projeto de impermeabilização, ok? Então esse capítulo 2, projeto de impermeabilização, já segue com o segundo vídeo feito aqui, lançado para vocês. O próximo vídeo vai falar tão somente de detalhes construtivos de impermeabilização. Arremates, tubulações, soleiras, rodapés, um bocado de peças aí onde a gente precisa de piscina, holofote de piscina. A gente vai falar de detalhes, onde como deve ser feito, a gente vai ver como deve ser feito esses detalhes construtivos, ok? Então, desejo a vocês aí um bom estudo, salve a